Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 21, dos versos 1 a 21. Gênesis 21, de 1 a 21. Diz assim a santa palavra de Deus. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segurando-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra. Nós que somos pecadores, que temos olhos impuros, que temos, ó Pai, o nosso espírito ainda caído, portanto, somos limitados de entendimento, temos o coração endurecido para não ouvir por vezes as Tuas ordens, mas, Senhor, reconhecendo estas limitações todas, nós clamamos pelo Senhor, pedimos que o Senhor supere todas as deficiências daquele que fala, daqueles que ouvem, para que nós possamos ser ensinados por Ti nesta noite, para que a Tua instrução sobreponha-se às nossas imperfeições e pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, na força do Teu Santo Espírito, nós sejamos edificados pelo Senhor. Fala ao nosso coração, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Tu és um Deus que nunca nos desampara, Tu és um Deus que sempre falou com o Teu povo. A deficiência está em nós, em ouvir, mas o Senhor sempre fala. Por isso pedimos que o Senhor fale mais uma vez conosco nesta noite e abra o nosso coração, abra o nosso ouvido, para que nós entendamos a Tua palavra e a coloquemos em prática na nossa vida, Pai. Supera as nossas deficiências, a Tua palavra não volta nunca vazia e o Teu Santo Espírito é aquele que conhece as câmaras mais profundas do nosso coração
e pode aplicar a tua palavra no nosso coração. Fala assim conosco, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, acabamos de ler, que foi escrito em outra língua, foi escrito em hebraico, neste texto há uma palavra que se repete por pelo menos 5 vezes. Na verdade, ela aparece 5 vezes, que é a palavra riso no hebraico. Zaque, de onde vem Isaac. A palavra, eu até estou citando em hebraico porque é tão fácil. Zaque, de onde vem Isaac. 5 vezes aparece a palavra riso aqui nestes 21 versículos. Riso, então, é a palavra-chave do texto, não há dúvida nenhuma. E por isso, nós podemos analisar esse texto pegando as 3 cenas, porque ele é constituído mesmo de 3 partes naturais, 3 cenas distintas, dentro dessa perspectiva do riso. E na primeira cena, nós temos justamente um riso de louvor, um riso de louvor. Diz o texto que visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, o Senhor cumpriu o que havia dito. O Senhor acudiu, socorreu Sara na sua velhice e na sua esterilidade. No capítulo 18, nós nos lembramos de que Deus assumiu uma forma de anjo, uma teofania, assumiu uma forma de anjo, e ele disse a Sara que dali a 1 ano ela conceberia e ela ficaria grávida. E temos aqui um Deus que cumpre as suas promessas, como nós temos visto e testemunhado em todo o Antigo Testamento. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Deus cumpre as suas promessas, nenhuma só de suas palavras jamais caiu por terra. Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Isaque significa ele ri, ele ri. No capítulo 18, você se lembra? Quando Deus anunciou a Abraão que ela ficaria grávida aos 90 anos de idade, Sara, que estava ali atrás de Abraão, meio que escondida na tenda, ela riu no seu pensamento. Como pode, depois de 90 anos, meu marido com 100 anos, eu com 90 anos, eu ainda terei filhos? Ela riu-se no seu coração. E Deus, onisciente, que conhece não só as nossas palavras, mas os nossos pensamentos, ouviu esse pensamento de Sara e disse: por que você se riu, Sara? Acaso a coisa demasiadamente difícil para mim, para Deus? Acaso há? E observe que aquele riso de Sara lá atrás, agora ele é o que dá o nome a Isaque. Isaque vai se chamar exatamente ele ri. O nome dado ao menino é este. Sara riu, mas é Deus quem sempre ri por último. Aliás, Deus é quem ri da incredulidade. Aquele riso de Sara foi um riso de incredulidade. Imagina, eu com 90 anos, eu vou ficar grávida. Ela riu um riso de incredulidade, de não crer no poder de Deus, não crer no Deus que faz milagres. E agora é Deus quem de fato ri, e ri com toda a propriedade, porque eis que Sara está grávida. E o menino se chama justamente Isaque, ele ri, é Deus quem ri da incredulidade. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado, versículo 4. Retornando ao capítulo 17, nós vemos que foi o próprio Deus que instituiu a circuncisão como um sinal da aliança. A circuncisão, que é este corte, esta microcirurgia no membro reprodutor masculino, ela apontava para as próximas gerações. Por isso, desta microcirurgia, exatamente no órgão reprodutor.
a ideia de que as próximas gerações seriam agora gerações do Senhor, seria um povo eleito, seria uma nação de sacerdotes, uma nação de sacerdotes reais. Aqueles que nascessem frutos da circuncisão seriam um povo escolhido, seriam diferentes, porque seriam um povo escolhido. E lá no capítulo 17, Abraão cumpre a ordem, faz a circuncisão em todos os homens da sua casa, e aqui Isaque, que é o filho da promessa, ao 8º dia, passa por este rito. Este rito no Novo Testamento vai se transformar no batismo. No Antigo Testamento, as crianças entravam no povo de Deus pelo rito da circuncisão, que era um rito limitado, porque só atingia os meninos, as meninas entravam por representação. Na nova aliança, nós temos meninos e meninas recebendo o batismo, entrando no povo de Deus. Quando alguém pergunta assim, por que vocês batizam criança? Criança não tem fé para ser batizada. Ora, que fé tinha um garoto de 8 dias de idade no Antigo Testamento para passar pela circuncisão? O que uma criança de 8 dias de idade está pensando? Porventura tem ele fé? Por acaso ele está entendendo o que está acontecendo ali? É a fé dos pais. No Antigo Testamento, as crianças entravam no povo de Deus pela fé dos pais, e no Novo Testamento, a mesma coisa, é pela fé dos pais. Essa fé vai ser amadurecida e depois ela vai ser publicada, assim como era no Antigo Testamento. Mas voltando, Isaque, o filho da promessa, passa pelo rito. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Sara entendeu o quanto ela foi incrédula. Sara entendeu que aquele risinho dela na mente foi um riso de incredulidade. E agora ela está plenamente cônscia. Deus me deu motivo de riso. Só que o riso de agora não é mais um riso de incredulidade. É um riso de louvor, de adoração. E todo aquele que ouvir isso, de que Sara com 90 anos teve um filho, vai rir juntamente comigo, vão se alegrar pelo poder de Deus, agindo numa idosa estéril, 2 impossibilidades, idosa e estéril. E Deus, que é o Deus dos impossíveis, fez isso com Sara. O riso de incredulidade tornou-se em riso de louvor. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E Isaque cresceu e foi desmamado. Observe que o costume no Antigo Testamento era desmamar uma criança ali por volta dos 3 anos de idade. Note então que Sara, aos 90 anos, não apenas deu à luz a um filho, mas teve leite para amamentar este filho, aos 90 anos de idade. Ela o desmamou quando ele tinha ali por volta de 3 anos de idade. Nós temos aqui, nesta primeira cena então, um riso de louvor. Sara está rindo, o filho se chama Ele ri, há alegria para todos os lados. Não são mais risos de incredulidade, mas são risos de louvor e adoração pelo poder de Deus que se manifestou naquela família. As promessas foram cumpridas, temos motivos de riso aqui. Meus irmãos, Deus é quem nos dá motivos para sorrir e nos dá muitos motivos de riso. O povo lá atrás disse, expresso por um salmista, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Deus é aquele que enche a nossa boca de riso. Um salmista também expressou no Salmo 4, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Lá atrás o salmista mostrando que as alegrias espirituais são mais fortes do que as alegrias materiais, que a alegria do Senhor é mais forte do que a alegria da colheita, seja de cereal, ou seja da plantação de uvas, ou seja da produção de vinho. O salmista no Salmo 16, 11,
Tu me farás ver os caminhos de vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Na tua presença a plenitude de alegria. Indo para o Novo Testamento, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E por fim, 1 Pedro 1,8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa expressão alegria indizível é impressionante. É uma alegria tão forte que ela não pode ser dita, ela é indizível. É uma alegria tão forte que ela não consegue ser expressa por palavras. Esta é a alegria daqueles que estão com Cristo. Eles têm alegria indizível, não pode ser expressa com palavras. Então, nesta primeira cena, nós temos um riso de louvor. Na nossa vida, Deus tem nos colocado nos lábios riso de louvor, pelas bênçãos que Ele tem nos dado. A primeira e grande bênção, a bênção da salvação. Mas além da salvação, Deus vai nos dando presentes e bênçãos na nossa vida que vão provocando o nosso riso. Servir a Deus é motivo de alegria, servir a Cristo é motivo de felicidade, e nele nós temos a verdadeira alegria. Não aquela alegria do mundo, aquela alegria que dura uma noite, que dura algumas horas, mas aquela alegria perene, aquela alegria que continua na manhã seguinte e segue até a eternidade. Na segunda cena, nós temos um riso, mas um riso diferente. Nós temos um riso de zombaria, um riso de zombaria. Verso 9, final do verso 8. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Então, no dia em que ele foi desmamado, ali por volta de 3 anos de idade, um garoto, Abraão deu um grande banquete, uma grande festa para comemorar que esse filho da promessa, esse filho do milagre, agora já tinha 3 anos e já estava saindo do leite materno. Pois foi neste dia que Sara viu Ismael, aqui com 16 ou 17 anos, rindo, zombando, caçoando do pequeno de 3 anos chamado Isaque. Então imagine a cena, Ismael com 16, 17 anos, Isaque uma criança com 3 anos, e Ismael caçoando, zombando, rindo. O verbo zaque aparece aqui, tá? Só que este riso é um riso de zombaria, é um riso de desprezo, de zombaria. Era isso que estava acontecendo aqui. E Moisés, que é quem escreve Gênesis, não sei se você reparou, nestes 21 versículos não dá o nome de Ismael. Ele sempre o chama indiretamente. Aqui é dito o filho da escrava, o filho de Agar. Moisés, como que numa reprimenda, ele não menciona o nome do zombador, ele não o chama pelo nome, mas sempre de filho de Agar. Observe também que Ismael está fazendo exatamente o que Agar havia feito e fazia com Sara. Algumas vezes nós vemos que Agar desprezava Sara, que Agar zombava de Sara. Então Ismael está fazendo o que a sua mãe estava acostumada a fazer. Sara então pede a Abraão que esse despeça Agar e seu filho, para que Ismael não herde os bens de Abraão. E um texto que lança luz sobre esse episódio é o texto que Paulo, divinamente inspirado, escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, verso 29. Lá nós lemos: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora.
O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, ele pega este fato histórico de Agar e de Sara, e ele relaciona justamente com a nossa salvação, mostrando que aqueles que nasceram da escrava, nasceram segundo a carne, porque os irmãos se lembram da artimanha de Sara em oferecer a própria escrava, aquilo foi carnal, mas o que nasce da promessa do relacionamento de Abraão e de Sara, nasce do Espírito. Deus havia vivificado Abraão para que ele tivesse forças e ele se tornasse agora justamente o pai daquele menino que nasceria. Esse é o que nasce do Espírito. Então Paulo pega este fato histórico e transforma como que numa analogia para a nossa salvação, dizendo que nós, gentios, não nascemos da carne, nós nascemos do Espírito. Nós não somos descendentes físicos e biológicos, nem de Sara e nem de Agar, nós somos descendentes espirituais. E a analogia coloca Sara, ou aquela que deu à luz ao filho da promessa, como essa descendência espiritual. Mas, voltando ou saindo da analogia de Paulo, o ponto é que Paulo diz aqui que este que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia ao que nascera segundo o Espírito, que é Isaque. Então, lá do texto nós encontramos ele zombando, pela palavra é uma zombaria com riso, e aqui a informação de Paulo é de que havia uma perseguição, o que nos mostra que não foi um evento isolado, havia de fato uma perseguição. Ismael estava perseguindo ao pequeno Isaque. Mas por quê? Porque ele zombava, ria e perseguia Isaque. Talvez porque Ismael se apercebeu de que com o nascimento de Isaque, ele deixou de ser o único herdeiro dos bens, que não eram poucos, de Abraão. Ele tenha percebido isso. Até então Ismael era herdeiro de uma grande fortuna, mas o nascimento de Isaque mudou tudo isso. E Ismael, com certeza vendo Agar desprezar Sara, fez o mesmo com Isaque. Verso 11 diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, despedir Agar e Ismael por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Na primeira vez em que Sara expulsou Agar, numa omissão de Abraão, Abraão foi omisso ali no capítulo 16 inteiro, e ele disse para Sara: Sara, faz do jeito que você quiser. E Sara foi, humilhou, oprimiu Agar, botou Agar para fora. Naquele episódio, Sara não tinha nenhuma razão, ela fez tudo errado, e Abraão fez tudo errado também. Mas agora ela tem razão. Agora o filho da promessa nasceu, e ela está pensando dentro do rumo da vontade de Deus. E quando Abraão recebe esta palavra de Sara, Abraão, manda embora essa mulher com seu filho, esse filho não é herdeiro legítimo. Abraão se ressente, porque certamente ele tinha afeições para com Ismael, afinal era filho dele com Agar. Ele fica com o pé atrás, mas Deus fala com Abraão, dizendo: Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Não fique com esse menino em casa, com Ismael. Ele não é o herdeiro. É por Isaque que vai ser abençoada a tua descendência. Nós temos aqui então Deus dando razão a Sara para que Abraão faça exatamente como ela disse. Nós temos nesta cena o riso de Ismael zombando de Isaque. Um riso que não agrada a Deus. Aliás, algumas vezes na Bíblia nós temos esse tipo de riso, um riso zombeteiro. No livro de Juízes, um episódio de Sansão, diz lá o texto em Juízes 16, 25: alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta.
Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. E o resto da história nós conhecemos. Mas ali naquele episódio, os filisteus estavam rindo, zombando de Sansão, porque naquela altura eles já haviam furado os olhos de Sansão. No Evangelho de Mateus, nós temos o registro dos soldados rindo e zombando de Jesus Cristo. Em Mateus 27 nós lemos: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Aqui também um riso zombeteiro, um riso caçoando do próprio Messias. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, com aquilo que é alvo do nosso riso. O nosso riso deve glorificar a Deus. O nosso riso deve ser um riso de louvor. Não deve ser um riso para zombar das pessoas, para diminuir as pessoas, para ridicularizar as pessoas. A palavra de Deus nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, outra coisa qualquer. Até o alvo do nosso riso, até o nosso entretenimento, até a nossa conversa entre amigos, numa roda de piadas, tudo deve glorificar o nome de Deus. O nosso riso, ele deve ser um riso que glorifique a Deus. Nunca um riso por rir de malícia, um riso por rir de piadas sujas, um riso para caçoar das pessoas, dos defeitos físicos das pessoas, dos defeitos morais das pessoas. Nunca um riso para diminuir as pessoas, apequenar as pessoas. O nosso riso deve ser um riso que glorifique o nome de Deus. Esta é a segunda cena, um riso de zombaria. E a terceira cena, nela nós temos o choro no lugar do riso. O riso é substituído pelo choro. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Observe que logo de manhã Abraão obedeceu. Ele pegou um pão, ou pegou, não é dada a quantidade, mas pegou o pão e um odre de água. Esse odre de água cabia aproximadamente 12 litros de água. Deu-lhe o menino. Não se engane, a palavra menino aqui não se refere a uma criança, pode ser usado para adolescentes também. Os despediu e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, não sabemos quanto tempo, eram 12 litros, então a gente já imagina uma longa caminhada para que essa água tenha acabado. Colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, para proteger do sol. Afastando-se, foi se sentar defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Então observe que nas outras duas cenas nós temos risos acontecendo, mas agora na terceira cena ocorre uma mudança total na emoção do texto. E agora nós temos Agar chorando. Nós temos, ao invés de riso, temos choro. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te e levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Aqui nós percebemos por que Deus mandou Abraão despedir Agar e Ismael
sem nenhuma cerimônia. Abraão, obedece, despede, porque o próprio Deus cuidaria de Agar e de Ismael. Deus não os deixaria morrendo no deserto. Deus estava com tudo embaixo do seu controle. Só faltou ele dizer: Abraão, despede porque eu vou cuidar. Não, ele só disse: Abraão, obedeça, siga o que Sara está dizendo, pode seguir. Porque de fato Abraão Deus foi ao encontro por meio de um anjo de Agar e Ismael para não deixá-los desamparados. Deus mesmo os socorreu. Nós vemos que aqui Deus é o socorro também de Agar e de Ismael. Deus não os deixou sozinhos. Desde a entrada do pecado no Éden, o choro por tristeza, o choro por sofrimento, o choro por luto é algo que faz parte da experiência humana, desde que o pecado entrou na humanidade. Nós temos mulheres chorando por serem estéreis, como Ana, como Raquel. Nós temos pais chorando a morte dos seus filhos, como Davi, por exemplo. Nós temos famílias chorando a morte dos seus parentes que foram para a guerra. O choro de tristeza é uma constante desde a entrada do pecado na humanidade. Nós temos várias expressões bíblicas falando sobre isso. Por exemplo, Jó: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. O sofrimento de Jó. Nós temos o salmista expressando o seu sofrimento: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. A poesia nos dá uma dimensão do quanto o salmista está chorando, né? Ele está nadando em lágrimas, seu leito está alagado de lágrimas. Ainda o salmista, no Salmo 39, ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Ou no Salmo 42, 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem os inimigos continuamente: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ora, nós temos até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, que foi verdadeiro homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, chorando, compadecendo-se do sofrimento de Marta e de Maria quando Lázaro morreu. Jesus chorou. Jesus chorou. Consequência da entrada do pecado, consequência da tristeza e do sofrimento. A boa notícia que nós temos, meus irmãos, é que quando nós estamos em Cristo, o nosso choro tem consolo. Ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Lá no Antigo Testamento, o salmista, já se referindo a esse consolo, no Salmo 56, ele relatou: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no seu livro? De uma forma poética, o salmista mostra que as lágrimas dos filhos de Deus são tão preciosas que como que Deus recolhe as nossas lágrimas num odre e as guarda e as inscreve num livro. A ideia de que quando estamos com Deus, as nossas lágrimas nunca são desprezadas por Deus. Elas nunca são em vão. Deus tem controle até das nossas lágrimas. Veja como Deus cuida dos seus filhos. Para aqueles que estão em Cristo, aliás, a promessa é de que o choro se converterá, se transformará em riso, em alegria. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, Cristo disse, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Lucas 6, 21. O salmista: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Converteste o meu pranto, o meu choro, em folguedos, em manifestação de alegria.
Salmo 30, 12, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. É a sequência do texto. Ainda no Salmo 30, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Este é o consolo daqueles que estão em Deus. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O salmista no Salmo 51, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. E nós temos a promessa, meus irmãos, de que nos últimos dias o próprio Deus enxugará toda lágrima. Apocalipse 7:17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E depois, no final, em Apocalipse 21:4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a cena final, ela é marcada não mais por riso, mas marcada por choro. Mas este choro é um clamor que na cena Deus ouve e Deus atende, e Deus socorre. E o final do nosso texto mostra o desenrolar destas coisas, porque Deus mostra um poço de água para Agar, ela vai lá, abastece o odre, dá de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã. Sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Agar era egípcia, ela volta para sua terra e na sua terra o seu filho vai seguir digamos, o rumo da sua parentela, vai se casar com uma egípcia também. E Ismael vai ser pai de muitas nações, né? Príncipes nascerão da descendência de Ismael, embora a descendência de Ismael não seguirá ao Deus verdadeiro, mas eles são socorridos ali pelo Senhor. Assim nós vemos por todos os outros textos que aqueles que se encontram em Cristo têm essa bendita esperança de serem consolados e de terem o seu choro transformado e convertido em alegria, em riso. E nós podemos concluir então, percebendo, meus irmãos, estas três cenas. Na primeira nós temos risos de louvor em abundância para todos os lados. E nós vimos que o nosso Deus é aquele que não apenas nos dá a nossa principal bênção, que é a salvação, mas Ele vai nos dando outras bênçãos no decorrer da nossa vida. Ele vai nos abençoando. E por mais que a nossa vida seja de sofrimento, porque nós ainda estamos no mundo pecaminoso, em Cristo nós temos alegria, nós temos bênçãos e motivos de riso. Deus com frequência desperta o riso dos nossos lábios. Na segunda cena nós vimos o exemplo negativo, um riso de zombaria. E que Deus nos livre, meus irmãos, de usarmos o nosso riso para menosprezar, para apequenar, para discriminar, para zombar, para ridicularizar pessoas, que nós glorifiquemos a Deus com o nosso riso. E por fim a cena final que nos enche de esperança, de que por mais que nós soframos nesta vida, por mais que nós derramemos lágrimas, de que o nosso leito por vezes seja inundado por lágrimas, nós temos a bendita esperança de que o nosso Deus cuida de nós, guarda as nossas lágrimas no seu odre, consola aqueles que choram, promete um futuro sem nenhuma lágrima, sem nenhum pranto, sem nenhuma dor, sem nenhuma morte, e a esperança de que ainda nesta vida as nossas lágrimas já são enxugadas pelo nosso Deus. Que Ele nos abençoe assim, que estas verdades encham o nosso coração de consolo e nós vivamos confiantes neste nosso Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 24. Gênesis 24, leremos todo o capítulo.
Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava, em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito.
Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família, se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Assim responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho de teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao seu servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos pelo registro precioso que o Senhor nos dá na tua palavra, dos teus grandes e poderosos feitos na história do teu povo, Pai. Te louvamos porque o Senhor conduziu o teu povo pelos caminhos que te agradavam, o Senhor cuidou do teu povo, o Senhor o preservou, e nós te louvamos, Pai, porque nós temos este registro, e não apenas o registro, temos o testemunho disto na nossa vida. Te louvamos porque és Deus bondoso, amoroso. Te louvamos por tua providência, pelo teu cuidado para com os teus filhos. Te louvamos por tua palavra que nos alimenta, e agora que ela está aberta diante dos nossos olhos, pedimos mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós, fale ao nosso coração, instrua a nossa vida, console o nosso coração, a fim de que, advertidos, admoestados e ensinados por ti, nós façamos sempre a tua vontade. Abençoa-nos, portanto, Pai, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma cidade nos Estados Unidos chamada Providência, em Rhode Island,
E existe algo de extraordinário neste nome. Este nome revela o abismo que há entre os cristãos do passado e os cristãos do presente. Quem, nesta época, daria o nome de uma cidade de providência? Quem? Isso mostra o quanto a doutrina da providência, que era tão cara aos nossos pais espirituais, simplesmente nos nossos dias caiu no esquecimento. O que é afinal providência? O breve catecismo, na pergunta de número 11, responde: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito sábia, santa e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. E a história que nós temos diante de nós hoje é um belíssimo exemplo da providência de Deus, preservando o seu povo, dirigindo o seu povo, cuidando do seu povo. Nós vemos a providência de Deus na vida do seu povo, em primeiro lugar, na sua preservação. A história começa, meus irmãos, dizendo que Abraão era muito idoso. O texto não fala quantos anos Abraão tinha, mas fazendo as contas, com 2 versículos nós chegamos a este número. O texto de Gênesis 21:5 diz que Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. E o texto de Gênesis 25:20 diz que era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel. Logo, quando o texto se inicia aqui, Abraão tem 140 anos de idade. Ele era bastante idoso. Era idoso e era viúvo, porque no capítulo 23 nós temos o registro de que Sara havia falecido. Então nós temos agora Abraão, idoso, viúvo e bastante preocupado com a promessa que Deus havia feito para ele. Deus havia dito para Abraão que da sua descendência, que a sua descendência seria maior do que a areia que está na praia do mar e mais numerosa do que as estrelas que estão no céu. Mas eis, meus irmãos, que Isaque, o seu filho, está com 40 anos. Naquela época, as pessoas se casavam com 13, 14, 15, no máximo até 20 anos de idade. Era uma época em que as pessoas se casavam muito cedo. Mas eis que Isaque, pelos desígnios misteriosos de Deus, está com 40 anos e ainda não se casou. E Abraão está velho, está idoso, Sara já partiu e ele não está vendo a concretização da promessa. Deus prometeu que ele teria uma descendência numerosa, mas o seu filho não está casado, o seu filho não tem filhos. Abraão está bastante preocupado. E nós podemos ver que a vida do servo de Deus nunca foi fácil, meus irmãos. Isaque veio na velhice de Abraão. E ali por volta de entre 10 e 15 anos, Deus pede para que Abraão pegue o seu único filho e o ofereça em sacrifício. E Abraão não compreende muito bem o que estava acontecendo, mas diz o escritor dos Hebreus que ele tinha fé, que Deus era poderoso para recobrá-lo dentre os mortos. Abraão ia de fato mesmo assassinar o garoto como sacrifício, obedecendo a ordem de Deus, porque ele tinha fé que Deus era poderoso para ressuscitar o garoto. E Abraão tinha esse tipo de fé numa época em que não havia nenhum registro de ressurreição. Talvez para nós fosse mais fácil, porque nós temos tantos registros de que Deus ressuscitou pessoas. Na época de Abraão não havia nenhum, mas a fé de Abraão apontava: ele pode ressuscitar o meu menino, ele prometeu que me dará uma descendência grandiosa. Eis que os anos se passam, possivelmente tenham se passado aí 25 anos, Isaque está com 40 anos e a promessa não se concretiza. Meus irmãos, nós vemos então Abraão chamando o seu servo de maior confiança, talvez Eliezer, não temos certeza, mas ele dá ao seu servo esta missão: meu servo, você vá até a terra dos meus pais e lá você consiga uma filha para Isaque. Abraão temia muito que o casamento do seu filho fosse ali na terra dos cananeus, porque Abraão sabia que essa geração de cananeus não era confiável.
Era a mesma geração que havia produzido Sodoma e Gomorra. Cananeus eram descendentes de Cã, aquele de Canaã, que era neto de Noé, filho de Cã, aquele que desmoralizou seu pai por causa de uma embriaguez. Então Abraão sabia do perigo que era constituir ali família dentro dos cananeus, e aí ele deu uma ordem explícita: vá até a terra dos meus pais e lá consiga uma esposa para o meu filho, e o anjo do Senhor vai contigo. Abraão tinha muita fé de que esse era o desígnio de Deus. E o servo disse: mas e se nenhuma jovem quiser casar, se nenhuma jovem quiser vir, eu posso levar Isaque? Ele disse: não, não leve de jeito nenhum. Porque Abraão temia também que Isaque, indo para uma terra a qual Deus não havia mandado, ele estaria quebrando todo o plano que Deus tinha. E assim, meus irmãos, esse servo mais velho, de total confiança de Abraão, ele segue o seu caminho. E a providência de Deus age. E nós conhecemos o final da história. O final da história é que, de fato, Deus providenciou Rebeca. Deus providenciou uma esposa para Isaque. E com essa providência, nós temos agora a continuação da linhagem do povo de Deus, porque é do ventre de Rebeca que nascerá Esaú e Jacó, que são os descendentes que darão prosseguimento no pacto do Senhor. Meus irmãos, a providência, então, neste primeiro momento, se manifesta na preservação, na continuação do povo de Deus. Se Deus não houvesse suprido uma Rebeca para Isaque, o plano de Deus haveria cessado. A continuação da descendência de Abraão estaria estancada, mas Deus cuida do seu povo, Deus age pela sua providência na preservação do seu povo. E nós temos visto isso até agora. Nós vimos isso em Sete, quando Caim matou Abel, Deus providenciou Sete para que a descendência abençoada seguisse. Nós vimos isso na preservação da vida de Noé e de sua família. Nós vimos isso na descendência de Sem, de onde veio Abraão. Nós vimos isso na vida de Ló e agora nós vemos esta preservação na vida de Isaque. Nos exemplos nós vimos, meus irmãos, que quando há um problema para a continuação do povo de Deus, e este problema se chama corrupção, Deus separa um justo. Quando o problema é esterilidade, Deus faz com que a mulher seja fértil. E agora, quando o problema é a falta de uma esposa para dar sequência, Deus faz com que a esposa apareça. Meus irmãos, Satanás teve sempre interesse em parar o povo de Deus, em parar a descendência do povo de Deus, porque havia a promessa que da cabeça de que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E Satanás sabia que corria uma descendência na história da humanidade, que lá na frente daria Jesus Cristo, aquele que esmagaria finalmente a cabeça da serpente. Por isso que Satanás fez tantas investidas para parar o povo de Deus. Ora, quando Caim matou Abel, já era o diabo falando no ouvido de Caim, sugerindo que ele matasse aquele por meio do qual pudesse vir o seu inimigo futuro, o próprio Messias. E todas as corrupções que aconteceram, a história de Esther, por exemplo, quando o povo de Deus se viu ameaçado, o povo de Deus ia ser dizimado, e Deus proporcionou ali grande livramento, e o povo de Deus pôde se defender, e a descendência continuou. Vários ataques de Satanás tentando impedir a continuação do povo de Deus, porque se Satanás conseguisse que o povo de Deus fosse dizimado, o Messias não nasceria, e ele teria escapado de ter a sua cabeça esmagada. A última tentativa de Satanás veio por meio de Herodes, que mandou que todas as crianças com menos de 2 anos de idade fossem assassinadas. Ali foi a última tentativa de Satanás. E Deus, por sua providência, avisou José, e José, como um pai responsável, conseguiu tirar o filho das miras e das garras de Satanás. Meus irmãos, mesmo depois do registro bíblico, o povo de Deus sempre foi perseguido. Há países ainda hoje que estão massacrando cristãos, que estão enforcando, esquartejando, cortando a cabeça de cristãos. É o diabo interessado em acabar com o povo de Deus.
É certo que a sua cabeça já foi esmagada na cruz e ele está agonizando até o último dia em que Deus decretar o seu final, a sua condenação eterna. Mas o quanto ele puder fazer para atrapalhar o povo de Deus, ele o fará. E hoje há muitos países que perseguem os cristãos, há muitos países que estão ouvindo ainda o enganador das nações, o Satanás. Eu nunca me esqueço da história de Corrie ten Boom, do famoso livro O Refúgio Secreto, que narra a história de uma família na Holanda que na sua casa construiu um cômodo secreto para, por compaixão, abrigar os judeus que estavam sendo capturados e levados para os campos de concentração. E eles conseguiram durante um bom tempo abrigar ali num cômodo falso dentro de um guarda-roupa, um cômodo para trás de um guarda-roupa, eles conseguiram por um bom tempo abrigar ali judeus que estavam fugindo da perseguição nazista. Mas eis que a espionagem alemã, a Gestapo, descobriu que aquilo estava acontecendo e toda a família foi capturada e levada para os campos de concentração. E a história é belíssima, leia o livro Refúgio Secreto. Mas há um trecho na história desse livro muito tocante. Diz que num dos campos de concentração, a Corrie com a sua irmã Betsy, elas estavam ali evangelizando as pessoas que estavam no campo. Elas tinham uma Bíblia, Corrie tinha uma Bíblia, e ela guardava essa Bíblia amarrada num cordão envolto ao pescoço, de modo que a Bíblia ficava no seu corpo, por baixo das roupas. Era escondido, porque se os nazistas encontrassem essa Bíblia, ela seria imediatamente assassinada. Isso era proibido lá, carregar qualquer tipo de Bíblia. E o fato é que houve um momento agoniante no livro em que as presas vão ser deslocadas para uma outra unidade e elas vão passar por uma revista. E os guardas da Gestapo fazem ali um corredor de guardas para as mulheres passarem no meio e serem revistadas. E as mulheres estão usando como que uma camisola muito fina, quase transparente. E ela entra no banheiro, ora ao Senhor pedindo que a proteja. Ela podia lançar a Bíblia fora, mas ela fez a opção de continuar com a Bíblia, porque a Bíblia era o alimento diário daquelas presas em momentos de tanta tribulação. E ela mantém a Bíblia sobre o seu corpo, ora e vai para o corredor. E diz o livro, meus irmãos, que os guardas revistam a mulher que está na sua frente, revistam a mulher que está atrás dela, e ela passa ali silenciosamente por aquele corredor de guardas, e nenhum guarda toca em Corrie ten Boom. No final, ela acha que Deus colocou anjos ao seu redor, para que ela ficasse invisível. É a opinião dela. Nós não sabemos o que Deus fez, mas o fato, meus irmãos, é que Deus cuidou da sua serva. Deus cuida dos seus servos. Possivelmente você já foi livrado de alguns acidentes e de algumas coisas que você nem tomou conhecimento, porque Deus colocou anjos ao teu redor. Deus, com a palavra do seu poder, te livrou a vida, te livrou de algum acidente, de alguma fatalidade. Meus irmãos, a providência de Deus está sobre nós, cuidando de nós, e por vezes nos livra de coisas que nós nem sabemos. A providência de Deus operou aqui nessa história, dando continuidade ao povo de Deus, para que a descendência fosse preservada. Em segundo lugar, nós vemos a providência de Deus operando, além da preservação, também na direção. A partir do verso 10, nós temos o servo então sendo enviado, do verso 10 ao verso 51. E esse servo tem um desafio imenso. Qual é a mulher que ele vai escolher para Isaque? Que tipo de orientação ele teria para escolher esta mulher? Ele não tinha elementos, ele não tinha indicações, recomendações de moças, ele só tinha a ordem do seu Senhor: você vai até a terra dos meus pais e escolhe uma esposa para Isaque. Meus irmãos, quando este homem se viu aflito, o que ele fez? Ele orou, ele pediu direção a Deus e ele buscou ao Senhor, pedindo que, Senhor, a mulher em que eu pedir água e ela oferecer água aos meus camelos e aos meus servos, que seja essa. E foi assim que aconteceu. Ele parou num lugar,
na hora em que as moças iam buscar água, e ele ficou observando, e eis que aparece Rebeca, e ele vai abordar Rebeca e pede exatamente como foi descrito. E Rebeca faz exatamente como ele havia combinado com Deus, nos mínimos detalhes. E diz o texto que o servo fica observando o comportamento de Rebeca, a sua hospitalidade, a sua caridade, o seu jeito gentil, e ele louva o Senhor. No verso 27 nós temos: e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. O Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Meus irmãos, naquela terra não era todo mundo parente de Abraão, era uma terra grande, mas justamente a Rebeca, aquela que entrou nos critérios que o servo havia pedido para Deus, era justamente uma parente muito próxima de Abraão. Foi Deus quem guiou exatamente o servo para encontrar Rebeca. Observe, no momento de aflição, o servo ora pedindo direção, e Deus dá a direção. Deus fez exatamente com que Rebeca estivesse naquela hora, naquele local, e fosse justamente a jovem que o servo perguntaria. Deus guia o seu povo, meus irmãos. Deus dirige o seu povo. Deus dirigiu os passos de Moisés quando ele liderava o povo no deserto. Deus dirigiu o povo no deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite. Deus dirigiu Josué, sucessor de Moisés, na entrada da terra prometida. Os reis que eram piedosos em Israel foram dirigidos por Deus. Os profetas que foram perseguidos foram dirigidos por Deus. Deus dirigiu Ananias para que ele encontrasse Paulo, quando Paulo estava sem visão, recém-convertido. Deus dirigiu o evangelista Filipe para ele encontrar no meio do deserto eunuco e batizar o eunuco, etíope. Deus dirigiu Pedro para encontrar Cornélio. Deus dirigiu Paulo nas cidades em que Paulo deveria evangelizar. E quando havia uma cidade que não estava no plano de Deus, o Espírito Santo impedia. Deus dirige o seu povo, Deus dirige a nossa vida. Isso é a providência, meus irmãos. Nós não vemos, é a mão invisível de Deus que guia o nosso caminho, mas é uma mão real, é uma mão que guia a nossa vida, que conduz os seus filhos pelos caminhos que Deus quer. É a bendita providência de Deus. A palavra de Deus está cheia de recomendações e de textos que falam isso. Jeremias 10, 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Provérbios 20, 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios 16, 1, 2 e 9, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O caminho do homem o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Salmo 32, 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, te guia pelo caminho em que deves andar. É Deus quem dirige os nossos passos, é Deus quem dirige os nossos caminhos. Ele fez isso na história do seu povo e Ele continua fazendo hoje. Mas pastor, como é que Deus dirige os meus caminhos? Através da palavra, é uma das direções. A própria Bíblia diz que, Salmo 119, 104 e 105, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando na nossa vida está tudo confuso, quando está tudo escuro, quando nós não sabemos que decisões tomar, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E nós podemos fazer como o servo de Abraão, buscar ao Senhor em oração
e Deus inclina o nosso coração para a tomada de decisões. Deus nos guia pelo caminho que Ele quer que nós sigamos. A palavra de Deus e um coração obediente, um coração submisso à direção de Deus. Nós vemos então a providência de Deus, primeiro, operando na preservação do seu povo. Segundo, operando na direção do seu povo. Se no primeiro lugar, na preservação, nós temos uma grande bênção sobre a vida de Abraão, porque a descendência foi continuada, em segundo lugar, na direção, nós temos uma bênção muito imediata na vida deste servo anônimo, porque ele estava confuso, perdido, sem saber que caminho seguir. E Deus o direcionou, e Deus colocou ele em contato exatamente com a parente de Abraão, chamada Rebeca. Em terceiro lugar e último, a providência de Deus se manifesta também no cuidado do seu povo, no cuidado do seu povo. Dos versos 52 a 67, nós vamos ter o desfecho da história. Meus irmãos, como nós vimos, Isaque já havia passado muito da hora de se casar. Ele estava com 40 anos. A sua mãe havia morrido e o seu pai já ia bem avançado em idade. Nós podemos imaginar um pouco o peso que Isaque estava carregando sobre as suas costas. A cobrança da sociedade pelo seu casamento, a cobrança do seu pai, ele muito avançado. Hoje não é muito incomum alguém se casar, não é o fim do mundo hoje alguém se casar com 40 anos, de forma alguma, mas naquela época era o fim do mundo. Os jovens se casavam com 15, 16, 17, no máximo 20 anos. E eis que Isaque está com essa pressão toda, está vendo o pai ficar velho e daqui a pouco vai falecer, a sua querida mãe já faleceu e ele está com o peso sobre as suas costas. Mas Deus cuida do seu povo e Deus cuidou de Isaque e Deus vai cuidar de Isaque. O texto fala que ele estava abalado com a morte da sua mãe. Note no versículo 67 que com Rebeca, diz o final do texto, foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Isso mostra que antes de aparecer Rebeca, Isaque estava sofrendo, estava triste pela morte da sua mãe, mas Deus cuida dos seus filhos. O texto mostra no verso 63 também que Isaque havia saído para meditar no campo. O que Isaque foi fazer no campo? O texto fala em meditar. A palavra aqui no hebraico pode ser traduzida também, há versões da Bíblia que traduzem com orar. Orar. Uma imagem bastante solitária. Isaque, com seus 40 anos, passando algumas horas no campo, meditando, possivelmente orando, pedindo para que Deus o console, para que Deus o abençoe na sua vida. Meus irmãos, Deus cuida do seu povo. Deus cuidou de Isaque. Deus fez com que Rebeca, pela sua providência, aparecesse, e o texto nos mostra que Deus fez uma sincronia no encontro entre Rebeca e Isaque, impressionante também. Quando Rebeca vinha com a comitiva e o servo e os seus camelos, eis que Isaque estava voltando do campo, e eles se entreolharam. E Rebeca disse: quem é aquele que vem? E o servo responde: é o meu senhor. É uma referência ao filho do Senhor, é o meu senhor quem vem ali. E ela cobre o rosto, porque ela sabia que ela já ia se casar, e a cerimônia de casamento não foi com o requinte dos nossos dias, mas foi que Isaque toma a Rebeca, vai para a casa dos seus pais, para a casa da sua mãe. Aqui nós temos um casamento autorizado pela família, e ali consuma-se o casamento. E o desfecho do texto é que assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Meus irmãos, Deus cuida do seu povo, Deus cuida de nós. Abraão estava aflito por não ter filhos, Deus lhe prometeu Isaque. Sara estava humilhada por Agar, sua serva, e Deus lhe deu Isaque. Abraão estava preocupado com a continuação da sua descendência, e Deus providencia uma esposa para Isaque. Deus cuida do seu povo no deserto, dando comida, bebida, água, não deixando que as roupas e os chinelos deles envelheçam naqueles 40 anos de jornada. Deus cuida de José do Egito, quando ele é vendido pelos seus irmãos e passa situações terríveis longe da sua terra.
Deus cuida dos adolescentes, Daniel e os seus 3 amigos, quando eles estão em terra estranha. Deus cuida dos seus profetas quando estão sob perseguição, dos seus apóstolos. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de mim e cuida de você. É a mão invisível da providência cuidando da nossa vida. E a expressão máxima do cuidado de Deus, meus irmãos, foi quando Deus mandou Jesus Cristo, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, descendente de Davi, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A providência máxima age para que venha Cristo para libertar o seu povo. Cristo nasce, de fato, cumprindo a profecia, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Paulo escreveu que nós sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham junto, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto começa com a informação de que Abraão era idoso e termina com a lembrança de Sara, que havia morrido. Deus estava cuidando de Isaque. Deus cuida da sua vida. Deus cuida da vida do seu povo. Meus irmãos, concluindo, a providência de Deus se faz muito clara na história de Isaque e de Rebeca. É um Deus que preserva o seu povo, é um Deus que dirige o seu povo, é um Deus que cuida do seu povo. A providência está ao nosso redor, nos envolvendo. E eu termino com uma história que eu julgo fascinante. Há muito tempo atrás, um casal tinha um filho de 18 anos de idade, filho único. E em um acidente de moto, ele veio a falecer. 6 meses depois, o marido teve um câncer muito agressivo e veio a óbito também. No enterro do marido, a neve estava em degelo e a mulher ali enterrando o marido, ela escorregou e quebrou o fêmur, quebrou na cabeça do fêmur e foi para o hospital. Ela fez a cirurgia, mas pegou uma infecção hospitalar e ficou internada naquele hospital. Pastor, onde é que está a providência? Onde é que está a providência? Essa mulher perdeu o filho único de 18 anos, tinha a vida pela frente. 6 meses depois perdeu o marido. No enterro do marido, escorrega, quebra a cabeça do fêmur, passa pela cirurgia, pega infecção hospitalar. Onde é que está a providência, pastor? Aguarde um pouquinho. O médico desta mulher ia sair de férias e ele já havia visitado todos os seus pacientes e só faltava visitar esta mulher. E aí ele ligou para um amigo seu e pediu: você podia passar lá no hospital que eu estou saindo de férias para visitar essa paciente? E o médico aceitou, claro, eu vou. E o médico chegou no hospital, pegou o prontuário e na medida em que ia para o quarto, começou a ler o prontuário. Essa mulher estava no enterro do seu marido, quebrou o fêmur, foi operada, pegou uma infecção hospitalar e está aqui. E ele foi construindo pelo relato um retrato do tipo de mulher que ele encontraria. Ele encontraria uma mulher profundamente abalada do ponto de vista emocional, talvez deprimida, talvez muito triste, chorando. E eis que quando esse médico entrou no quarto, meus irmãos, ele encontrou uma mulher sentada na cama, lendo uma Bíblia, e com um semblante sereno, sem choro, um semblante extremamente sereno. E ele ficou ali parado olhando para ela, chocado com a cena. Ela percebeu, olhou para ele, abriu um sorriso e disse: posso ajudá-lo, doutor? E o médico entrou em parafuso, meus irmãos, em perceber os acontecimentos que aquela mulher tinha passado e o estado sereno e tranquilo e de paz em que se encontrava aquela mulher. O médico a atendeu, foi para a sala de descanso dos médicos e ali encontrou uma Bíblia dos Gideões, que é costume eles espalharem por hospitais e hotéis. E ele começou a ler a Bíblia. E pela leitura da Bíblia ele se converteu. E com a conversão, meus irmãos, esse médico que se chama Harold Koenig, ele começou a escrever livros mostrando a relação do tratamento médico com a fé. E ele levantou e fez pesquisas e levantou muitos estudos, ele tem mais de 40 livros escritos.
Em uma famosa revista aqui do Brasil, que tem umas páginas amarelas que entrevistam autoridades, ele já foi entrevistado, ele tem mais de 40 livros. E esse homem começou a explorar o benefício da fé no tratamento de pacientes e constatar como pacientes melhoram muito mais se eles têm o elemento fé. E onde é que está a providência? Dona Helenivação, que trabalha com capelania hospitalar, ela tem sido chamada para congressos para falar para médicos. O que uma capelã evangélica está falando em congressos para médicos? É porque hoje há na medicina a chamada área de cuidados paliativos, que são aqueles cuidados que são dados a pessoas que já não têm mais tratamento. Então você garante um final de vida mais digno. E o cuidados paliativos é formado geralmente pelos médicos da área, psicólogos e até capelães hoje entram nesta equipe. De modo que a dona Heleni tem sido chamada para falar em congressos para médicos. E que tipo de material ela usa? Ela usa os livros do Dr. Koenig, que é uma autoridade no assunto. E os médicos entendem esta linguagem. E médicos têm sido convertidos pelo poder de Deus aqui no Brasil. Os irmãos estão vendo a providência? Se nós pudéssemos parar o decreto de Deus e colocá-lo em câmera lenta, é lógico que o decreto de Deus é tão gigantesco e é tão imediato que Deus não tem câmera lenta. Mas se nós pudéssemos, para entendê-lo melhor, colocado em câmera lenta, nós poderíamos perceber o seguinte: Deus dizendo, eu vou converter médicos no Brasil, eu tenho planos para essa e essa e essa e essa pessoa. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que uma capelã crente, ela possa evangelizá-los. Mas como ela vai evangelizá-los? Com que credibilidade ela vai falar com médicos? Eu vou fazer com que um médico renomado nos Estados Unidos seja convertido. Mas como um médico será convertido? Eu vou fazer com que na vida desta minha serva, ela perca o seu filho, ela perca o seu marido, ela passe por uma condição que a maioria das pessoas seriam levados à depressão. E eu vou colocar nela a minha graça e o meu consolo, de modo que ela será um testemunho brilhante daquilo que eu posso fazer com uma pessoa. E o médico ficará admirado e o médico será alcançado. Meus irmãos, eu duvido que essa mulher, quando perdeu o filho de 18 anos, ela tenha pensado o quanto ela estava dentro de um plano glorioso da providência de Deus. E muito menos quando ela perdeu o marido ou quando ela quebrou o fêmur, mas ela foi fiel ao Senhor e ela não se desesperou e ela aceitou a providência de Deus sobre a sua vida. Ela aceitou que as páginas daquele livro, do livro da sua vida, haviam sido escritas por Deus e ela aceitou. E por isso que ela estava com um comportamento sereno e tranquilo. E por isso que ela foi um testemunho impactante na vida daquele médico. O que é que nós aprendemos? Que atos simples que acontecem na nossa vida podem fazer parte de um universo muito maior. Podem ser os fios do tapeceiro, no qual o grande tapeceiro está construindo, meus irmãos, uma paisagem maravilhosa com a nossa vida, com coisas que acontecem conosco. Ah, meus irmãos, é o Deus da providência. É o Deus que faz com que atos de todas as sortes e que tudo o que acontece na nossa vida cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o seu nome. Amém. O sucesso toca aqui.